Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Se você não me conhece, meu nome é Alessandra e eu estou com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 do livro de Apocalipse, certo? E você que não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva no canal, que deem like no vídeo se vocês gostarem, compartilhem, gente. Se vocês acharem que esse estudo é importante, não só para vocês, mas também para outras pessoas que, assim como vocês, desejam compreender o livro de Apocalipse, eu peço que vocês compartilhem nos grupos de vocês, seja de WhatsApp, seja de Telegram, compartilhem na igreja de vocês, onde vocês quiserem. Vamos fazer com que a palavra de Deus se espalhe. Se vocês compreenderem que esse estudo, ele tem importância, no que diz respeito à palavra de Deus e à compreensão das Escrituras, que ele faz sentido, eu peço a vocês que façam isso. E que façam comentários também, digam para mim o que vocês estão achando, qual a visão que vocês têm, aquilo que está sendo falado. Eu gostaria muito de saber, tá bom? Desde já eu agradeço vocês e vamos continuar. Apocalipse no capítulo 3, vamos dar continuidade às cartas, certo? Mas antes que eu dê continuidade à carta à igreja de Sardes, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, bom, eu já falei para vocês, eu já li o capítulo 1 e o capítulo 2, né? E quando a gente estava lendo o capítulo 1, a gente teve ali escrito o discernimento de que esta revelação do Senhor Jesus, dada por Deus Pai, e passada pelo Senhor Jesus para que um anjo, né, mostrasse os acontecimentos a João do que estaria acontecendo e do que viria a acontecer, nos faz compreender que o livro de Apocalipse, ele estava mostrando no contexto geral, naquele período, não só o que iria acontecer no futuro, mas aquilo que já estava acontecendo, certo? Se nós pararmos para analisar, por exemplo, a respeito das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, né, na região da Turquia, o que a gente consegue compreender? A gente consegue compreender que as cartas estavam sendo escritas às igrejas que já estavam existindo naquele período. Ou seja, era no momento, no acontecimento daquele ano, daquela história, daquele momento. Então, realmente, o livro de Apocalipse, ele não simplesmente estava nos dando, pelo menos naquele sentido do momento, não estava dando só o conhecimento daquilo que viria muitos séculos depois, mas daquilo que já estava acontecendo. A carta às 7 igrejas demonstra isso, que o Senhor Jesus estava mostrando às igrejas, as 7 igrejas daquele período contemporâneo de João, que estavam vivendo aqueles problemas que estavam sendo citados nas cartas. Sim, eu expliquei também que essas cartas, elas também dizem respeito às igrejas, né? A condição das igrejas em todo o período da história da igreja, nesses aproximadamente 2000 anos, que nós sabemos que as cartas diziam respeito àquele momento e a todos os momentos que a igreja iria viver. No caso, nós, que somos igreja do Senhor Jesus, a cada um de nós, se nós pararmos para analisar, cada vida, cada pessoa, né, como igreja do Senhor Jesus de forma particular, se encaixa num desses livros das 7 igrejas, numa dessas cartas das 7 igrejas da Ásia e também a igreja no qual nós estamos vivendo no momento. Eu espero que vocês parem e compreendam que quando o livro de Apocalipse, ele descreve as cartas, ele está falando que a revelação de Apocalipse não é simplesmente para os últimos dias, ela já começa a ser dada naquele período. Quando foi que João aproximadamente escreveu as cartas às 7 igrejas, ou que recebeu as revelações do livro de Apocalipse? Bom, João, a história diz que por volta do ano 95 depois de Cristo, alguns dizem que é um pouco antes, mas é nesse período mais ou menos, do ano de 95 depois de Cristo, que ele estava preso na ilha de Patmos. João, ele dirigiu uma das 7 igrejas da Ásia por um tempo, foi a igreja de Éfeso. Ele foi dirigente da igreja de Éfeso e por causa da pregação da palavra,
naquele período, os romanos, né? Eles, por não aceitarem, né, que o evangelho fosse pregado, eles perseguiam a igreja naquele período. A igreja foi perseguida de extrema forma pelos romanos, né? Principalmente depois do ano 70, que nós sabemos que o Senhor Jesus morreu mais ou menos por volta do ano 30, né? E que no ano 70, Jerusalém foi destruída, porque os romanos, né, expulsaram o povo, destruíram o templo, foi aquilo que a gente já conhece, e daquele período em diante, o país de Israel, ou a nação de Israel, deixou de existir. A gente sabe que ela veio a existir novamente só no ano de 1948, né? Que foi que a nação de Israel é como o brotar da figueira, que está descrito também a respeito de Israel e de Jerusalém, que o brotar da figueira, que significa o ressurgimento da nação de Israel, veio acontecer em 1948. Mas no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém, a nação de Israel, deixou de existir por um longo período de tempo, certo? Então, naquele período, os romanos, eles continuaram a perseguição. Então, as igrejas, como eu falei, que no começo começaram a ser perseguidas pelo povo, pelo próprio povo de Israel, pelos próprios judeus, que foram aqueles que foram os causadores da morte do Senhor Jesus, e que perseguiram a igreja, como a gente sabe de Paulo. Paulo, ele era um judeu que perseguiu a igreja até que o Senhor Jesus tocou em sua vida e fez com que ele, de perseguidor, passasse a perseguido, certo? Mas depois, com o decorrer da história, que as igrejas elas foram se espalhando por outros lugares, fugindo das perseguições do próprio povo judeu, e depois, na decorrência de que os romanos destruíram, né, Jerusalém, e a nação de Israel passou a deixar de existir, a perseguição continuou sendo feita por outros povos, e no caso o povo romano. Então, João foi preso por causa de pregar a palavra pelos romanos. Os romanos prenderam ele na ilha de Patmos. Então ele começou a escrever a respeito do livro de Apocalipse, as revelações que foram dadas para ele, a partir daquele momento, já estavam dentro do contexto do livro de Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 1, ali está dizendo que Jesus ele ia revelar para João aquilo que já estava acontecendo e aquilo que viria acontecendo. Então, ali começou as revelações do livro de Apocalipse. As igrejas daquela época estão dentro das revelações de Apocalipse. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, nós já estamos vivendo Apocalipse, ou então, não, as coisas não começaram a acontecer porque nós não entramos ainda no Apocalipse. Mas vocês têm que entender que o Apocalipse começou naquele período da história. Porque se as cartas que foram reveladas às igrejas, dizendo que elas já estavam, algumas, né, 2 não tiveram repreensão e 5 tiveram repreensão, já estava dentro do livro de Apocalipse, as revelações naquele período que as igrejas estavam precisando de repreensão, naquele período da história, certo? Então, tudo que está vindo mediante desde aquele período já está inserido dentro do livro de Apocalipse. Agora, nós não podemos simplesmente achar que o livro de Apocalipse só consta os últimos 7 anos da tribulação e da grande tribulação. Não. O livro de Apocalipse é a revelação desde que aquele momento em que o Senhor Jesus achou que deveria mostrar para João na ilha de Patmos, ali começou as revelações do livro de Apocalipse. E ela veio se desenrolando. Ela conta para nós o período da igreja do passado, de praticamente 2.000 anos atrás, que a igreja estava vivendo na Ásia Menor, na região da Turquia, e conta para nós também que este período da igreja de aproximadamente 2.000 anos também estaria inserido nesse contexto do que está sendo falado aqui para as 7 igrejas. Essas cartas às 7 igrejas são as cartas também às igrejas de todo o período da existência da igreja até os dias de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu estou falando, para que seja... que pare de ser citado isso. Gente, nós ainda não entramos no Apocalipse, nós já estamos no Apocalipse desde do ano de aproximadamente 95 depois de Cristo, quando a revelação do Apocalipse foi falada por Jesus a João, certo? Ele mostrou o que já estava acontecendo e o que iria acontecer. Então, o que estava acontecendo, para tudo que iria acontecer até o final, está inserido dentro de Apocalipse, certo? Vamos continuar e depois eu vou explicar mais a respeito disso, porque eu quero que vocês compreendam as coisas como realmente o Senhor Jesus quer que a gente compreenda, como foi falado para que a gente viesse a compreender, certo? Então vamos lá. Apocalipse no capítulo 3. Carta à igreja de Sardes.
Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então vamos analisar esse contexto aqui, ó. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Isso era uma coisa que estava acontecendo por alguma situação vivida naquele período da história, na igreja de Sardes, mas isso também é aquilo que temos visto na igreja em todo o decorrer da história da igreja. Pessoas de que têm nome de que vive, mas estão mortos. Ou seja, pessoas que têm cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, aparência de crente, se coloca em posições de crente, mas que não é crente. E como nós podemos saber disso? Eu já li para vocês e falei, acho que foi no capítulo 2, né, quando eu li o estudo do capítulo 2, de que é dentro do nosso coração e da nossa mente que se encontra a verdadeira conversão. Então, olhar para mim, ou olhar para quem quer que seja, e simplesmente por aquilo que a pessoa demonstra do seu lado exterior, não faz com que a gente tenha compreensão se essa pessoa está viva ou não, ou se ela simplesmente tem nome de que vive ou está morta. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que ela já estava morta, mas que ainda assim, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Deus, ele sempre chama em todo o período da história, desde aquele período da igreja, ao arrependimento. Se nós estamos vivendo um contexto de igreja que está no pecado, que está no engano, que está na mentira, que vive de aparência, que é um crente fake, né, a palavra que todo mundo gosta de usar hoje em dia, que tem cara de crente, tem jeito de crente, mas dentro do seu coração, de fato e de verdade, está morto, Deus nos chama ao quê? Ao arrependimento. Vamos continuar. Se não vigiares, virei como ladrão. Isso aqui nos dá um contexto muito grande dos últimos dias, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isso me faz assim compreender de uma forma assim, para mim tão profunda, de que a igreja que tem vivido nos dias de hoje, que tem nome de que vive, mas está morta, ela não perceberia o tempo que estamos vivendo. Seria justamente a igreja que dorme, a igreja que não teria condições, por causa da sua condição espiritual, de enxergar que o Senhor Jesus está chegando, ele está vindo, os acontecimentos estão se cumprindo. E essas pessoas, elas achariam, não, vai demorar, como a gente sabe que tem muitos que não conseguem compreender de forma espiritual que o tempo acabou, que o tempo das revelações do livro de Apocalipse está chegando no seu ápice final, no cumprimento de todas as profecias. Então é o momento de você que tem nome de que vive e está morto, voltar para Deus, se arrepender e compreender o tempo que estamos vivendo. Senão o Senhor Jesus virá para tomar a igreja como ladrão, que vai tomar a igreja no momento em que ninguém vai estar percebendo, e você vai ficar. Aí é algo a se pensar, certo? Vamos continuar. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. É justamente a continuação do que eu falei. Porque se Jesus vem como um ladrão, quem é que ele vai justamente vir buscar como este ladrão? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, são poucos aqueles no meio da igreja que tem nome de que vive, que está morta, que não contaminaram as suas vestiduras. E estes andarão de branco junto com ele, pois têm sido dignos. E é a esses que o Senhor Jesus está vindo para buscar. A esta igreja, a estes que não contaminaram as suas vestiduras no momento em que estamos vivendo,
é que Jesus vem buscar. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eu gosto sempre de dizer que quando a Bíblia fala que ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, toda vez que é citado que alguém recebeu vestiduras brancas, em todo o contexto do Apocalipse, nós vamos falar mais sobre isso, ou de que as pessoas receberam vestiduras brancas ou estão vestidas de branco, ali está dizendo para nós que aqueles são aqueles que não se contaminam e que andarão de branco junto com o Senhor Jesus, porque têm sido achados dignos. Vamos continuar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 6, que eu acabei de ler. Agora, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então a gente observa aqui o que Deus está falando para nós, para a igreja naquele período, mas para nós como igreja no contexto da história. De que Ele é que abre a porta e ninguém pode fechar. E Ele que fecha a porta e ninguém vai poder abrir. Então esta porta aberta que vai ser colocada, ou que está colocada diante de nós, é a porta da salvação. A porta da salvação que Ele abriu, ela está aberta. E ninguém pode fechar senão Ele. E quando Ele fechar, e esta porta está próxima a ser fechada, então ninguém vai poder abrir. Ninguém vai poder abrir. Ainda que a pessoa bata na porta e clame a Deus, abre-nos a porta, essa porta não será mais aberta. Porque Ele é aquele que abre e ninguém fechará. Fecha e ninguém abrirá. Esta porta tem estado aberta neste período de aproximadamente 2000 anos. Mas estamos chegando nos momentos finais. Brevemente essa porta será fechada. Então você, que ainda não passou por essa porta, ou que tem dúvidas de que essa porta para você, que está aberta ainda a todos aqueles que desejarem, ainda não serviu para que você entre por ela, então você se apresse, porque quando ela fechar, ninguém vai poder abri-la novamente. Somente o Senhor Jesus é aquele que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Então, aqui está falando para uma igreja que entrou por essa porta, que tem poucas forças, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, todo aquele que guardar a palavra e não negar o nome do Senhor, este estará dentro desta porta. Este receberá a salvação do Senhor Jesus. Aí fala aqui sobre a sinagoga de Satanás de novo, que eu já expliquei para vocês quando eu li no capítulo 2 a respeito da sinagoga de Satanás. Inclusive deixei lá na descrição do vídeo, no card, o vídeo que eu falo a respeito da sinagoga de Satanás de forma mais aprofundada, um vídeo que eu explico bem profundamente quem são, de onde vem, tudo o que aconteceu para que essa sinagoga de Satanás viesse a existir, né? Ou quem são realmente, está lá na descrição. Eu vou ver se eu coloco de novo nessa aqui também, para aqueles que não assistiram o capítulo 2, se quiserem e desejarem assistir. É o vídeo que eu falo sobre a sinagoga de Satanás, que não dá para explicar, gente. É um vídeo grande, um vídeo complexo que explica quem são esses, certo? Mas eles se prostrarão de joelhos diante da igreja do Senhor e reconhecerão que o Senhor os amou, ou o Senhor nos amou, certo? Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Quem? Estes que têm pouca força, mas que não negaste o nome de Jesus. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a hora da provação, ou da tentação, que está para vir sobre o mundo inteiro, essa é a grande tribulação, ou nós podemos dizer a tribulação como um todo, 7 anos. Os 7 anos
da angústia de Jacó. Os 7 anos em que são a última semana das 70 semanas de Daniel, os 7 anos da tribulação. Estes serão aqueles que virão para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas aqueles que guardaram a palavra do Senhor Jesus, estes vão ser guardados da hora da provação. Então, eles não vão ser guardados dentro da provação, ou na hora da provação, ou sim da. Inclusive, eu falo no videozinho curto que eu fiz, falando da palavra ek, né? Que é aqueles que estão fora da tribulação, porque a palavra ek significa fora da, que aqui também a palavra usada, para colocar o contexto aqui, que guardaste da hora da provação, é a palavra ek, aqui na tradução da hora, então porque também eu te guardarei fora da provação, ou fora da tribulação, ou fora deste momento que será os últimos 7 anos da grande tribulação. Então, estes serão guardados ou vão ser tirados para fora, né? Eu fiz um vídeo falando de Eclésia também, chamados para fora, que também é muito profético. Se você não assistiu, vale a pena você ir lá assistir, que é o último vídeo que eu fiz antes do início do estudo do livro de Apocalipse, certo? Então vamos continuar. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, presta atenção, o nome do meu Deus. Quem está falando isso? Jesus. O nome da cidade do meu Deus. Jesus está falando do meu Deus, Deus Pai, da cidade do meu Deus, que a gente sabe que é a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem está falando que tem ou vai ter um novo nome? O Senhor Jesus. Então eu não consigo compreender por que tamanha confusão por causa do nome do Senhor Jesus. Porque Jesus não é, porque Yeshua, porque Yahshua, porque não sei o quê. Gente, o nome do Senhor Jesus, verdadeiro, o novo nome dele, só vai ser conhecido por cada um de nós na salvação, quando estivermos com ele. E ele vai gravar sobre nós, coluna do seu santuário, o nome de Deus, Pai, o nome do seu santuário ou da sua cidade santa, a Nova Jerusalém, e o novo nome dele. Então, essa confusão por causa do nome do Senhor Jesus não faz sentido algum, porque Deus sabe muito bem qual é a intenção das mentes e dos corações que o buscam, de fato e de verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, versículo 14, carta à igreja de Laodiceia. Esta é a 7ª igreja, né? A última carta, a última igreja. Vamos prestar atenção, gente. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Todas as vezes que cito o início das cartas, que alguém está dizendo, este é Jesus. Cita-se todas as características do Senhor Jesus em cada uma das cartas. Então, Jesus está falando, certo? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mais uma vez, uma igreja sendo repreendida. Por quê? Porque é uma igreja morna. Ela nem está quente e nem está fria. E a Bíblia diz, e é bem clara quando o Senhor Jesus fala a respeito dela, que ele está a ponto de vomitá-la da boca dele. Eu não sei se você já tomou café morno, né? Normalmente a gente quer tomar café, a gente quer tomar o café quente, porque frio também ninguém merece, né? Mas o café morno, ele é muito ruim, porque ele não está nem quente e nem frio. E o Senhor Jesus, quando ele nos fala aqui que ele está a ponto de vomitar aqueles que são mornos, é porque eles estão como quem está em cima do muro. Ele nem decidiu para um lado e nem decidiu para o outro. Ele está no meio do caminho. No meio do caminho de quê? De realmente, certo? Escolher de que lado ele está. Se ele realmente ama o Senhor Jesus e a sua palavra e vai morrer por ela, se for o caso, ou se não, se ele prefere o mundo e não quer mais saber de Deus. Então, como morno ou como aquele que está em cima do muro, o Senhor Jesus diz que está a ponto de vomitar da sua boca.
Mas como todas as vezes, ele sempre chamando a igreja, enquanto o período da igreja nós estamos vivendo, enquanto essa porta que ele fecha e ninguém abrirá está aberta, ele nos chama ao arrependimento. Vamos lá, vamos ver o que está falando aqui para nós. Versículo 17. Pois dizeis, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu acho que de todas as igrejas, esta é aquela que mais condiz com o tempo que estamos vivendo. O tempo das igrejas ricas, das igrejas abastadas, das mega igrejas, da pregação da prosperidade, né? De tudo aquilo que tem sido colocado como se só fosse igreja, só fosse fiel, só de fato servisse a Deus, só realmente tivesse sido aceitado por Deus aqueles que estão abastados, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm condição financeira. Então a teoria da prosperidade, ela tomou conta das igrejas nesses últimos anos para cá. E para mim essa é a descrição da igreja que se entende rica e abastada, que não precisa de coisa nenhuma, né? E aí o que a palavra continua nos dizendo? Continuando 17, né? Não precisa de coisa nenhuma. E nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, diante de Deus, esta riqueza humana não significa nada. Pois esses, diante do Senhor Jesus, estão miseráveis. Miseráveis de quê? Miseráveis da salvação e da riqueza verdadeira, que é aquilo que vem do Senhor. Pobre, cegos e nus. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Vestiduras brancas, para que te vistas. Então, ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, é a riqueza verdadeira que está na palavra, que está na salvação, que está na vida com Deus. Vestiduras brancas, é as vestiduras de salvação, que darão para aqueles que se arrependerem a condição de andarem de branco junto com ele e se tornarem dignas. Para que não seja vestiduras brancas, para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então estes estão nus. E colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Isso é a coisa mais que a gente consegue perceber mais ainda, que esta igreja, a igreja dos últimos dias, ela está cega. Por mais que você tente chamar a atenção, por mais que você tente falar para ela a verdade, por mais que você tente mostrar para ela que as coisas estão se cumprindo, que os acontecimentos estão aí, as pessoas não conseguem entender. Então precisam do colírio, para que ungindo seus olhos passem a enxergar. E só se arrependendo e aceitando que precisam se voltar para Deus, estes vão poder realmente compreender aquilo que está sendo dito para esta igreja. E aqui, para mim, é muito profunda essa parte aqui. Vamos lá, do versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então vamos prestar atenção neste versículo, gente. Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta, isso significa que ele está para o lado de fora. Para o lado de fora do quê? Para o lado de fora desta igreja. Para o lado de fora do coração destes que se dizem cristãos, mas entendem que não tem necessidade de coisa nenhuma. Ele está batendo a porta dos corações daqueles que estão vivendo como igreja morna, chamando estes ao arrependimento. E aqueles que abrirem a porta, ele vai entrar na sua casa, cear com a pessoa e ela com ele. Então, como esta pessoa pode se dizer crente? Como esta pessoa pode realmente ser esta pessoa que vive com Deus se o Senhor Jesus está para o lado de fora? Se ele precisa bater na porta porque trancaram ele para fora. Então, isso é uma questão de usar a nossa capacidade humana, que Deus nos deu inteligência para compreender. A gente não precisa nem usar a sabedoria do Espírito Santo para entender. Só a capacidade humana que Deus nos deu como inteligência já nos faz compreender que se alguém está para o lado de fora, significa que a porta foi fechada na sua cara. Que ele está batendo e que ele não pode entrar. Se ninguém abrir, ele vai ficar para o lado de fora. E isso é o que está acontecendo. Aí vamos no do 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça
que o Espírito diz às igrejas. Então a gente terminou aqui o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Demos sequência e terminamos aqui as 7 cartas da igreja, que foi as 7 cartas que o Senhor Jesus enviou, as cartas, né, para os anjos das igrejas da Ásia Menor, na região da Turquia. Eu espero que vocês tenham compreendido e desde já agradeço vocês pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.